Você sabe o que foi a Reforma Protestante? A paz do Senhor, como você está? Bom, nesse vídeo nós vamos trazer em poucos minutos para você entender de uma vez por todas o que foi a Reforma Protestante. Você já deve ter associado ela diretamente a Lutero, e não está errado, mas você sabia que a Reforma Protestante ela começou com alguns outros homens de Deus chamado pré-reforma? Então, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre esses homens de Deus. Antes de Lutero, pelo menos dois homens existiram na história. Entre eles, João Wycliffe e John Huss. John Wycliffe, ele vai viver na Inglaterra. E a sua principal afirmação era que a autoridade do Papa, por exemplo, não está acima da Bíblia. A Bíblia, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 16 e 17, vai dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Então, o foco principal não é o Papa, não são homens, mas sim Deus. O único mediador entre o homem e Deus é Cristo Jesus. Ele foi perseguido e por conta dessa perseguição, Wycliffe, alguns anos depois, já sepultado, a igreja ordenou que os seus ossos fossem desenterrados, queimados e as suas cinzas lançadas em um rio, tentando apagar as suas ideias, o que certamente isso não aconteceu. Mas foi através disso que as suas ideias se espalharam ainda mais. Além de João Wycliffe, nós temos John Huss, na Boêmia. Ele ensinava de fato que Cristo é o cabeça da igreja. Como dito em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, que ele é o cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Bom, Cristo é o cabeça da igreja. E John Huss, ele não concordava com algumas ideias da igreja católica, apostólica romana da época. John Huss, ele também sofreu consequências. Ele foi queimado vivo. A igreja tinha como base para arrecadar recursos as indulgências. E o que eram as indulgências? Eram forma de que a pessoa que necessitasse de perdão ou alguém da família precisasse de perdão, ela tivesse que pagar indulgências, seja em valores de propriedades ou em dinheiro mesmo. Isso livraria as pessoas do purgatório, que é uma doutrina católica, e essas pessoas seriam perdoadas. E muitas pessoas foram enganadas por isso, além de outros símbolos. Isso despertou em Lutero um incômodo, quando ele leu Romanos 1,17, que diz: o justo viverá pela fé. Isso abriu seus olhos. Em 1517, Lutero vai publicar 95 teses contra as indulgências que eram vendidas, falando sobre esse perdão de pecados. Lutero teve como centro justamente Romanos 1,17, foi o que abriu seus olhos. Ele foi na contramão dessas indulgências que exploravam o povo. Para proteger Lutero, depois dessas 95 teses colocadas, os seus seguidores planejaram um sequestro, que foi simulado, e ele foi levado ao castelo de Wartburg. Lá ele traduz o Novo Testamento para o alemão, colocando a Bíblia, de fato, nas mãos do povo. Lutero foi alguém que foi levantado por Deus, sem dúvida nenhuma, para libertar o povo e dar acesso novamente ao povo às Escrituras. Como base, são as 5 solas da Reforma, que vão ilustrar todo esse contexto da Reforma Protestante. Nós temos uma pausa, mas não sai desse vídeo não. Eu só quero pedir para você deixar o seu like, que é muito importante, porque assim esse conteúdo vai instruir muito mais pessoas, porque o YouTube entende que é relevante. Se você não se inscreveu, se inscreva também no nosso canal e esteja ligado com a TB. Nosso propósito é trazer conhecimento bíblico e preparar os escolhidos à luz da Bíblia. Além do mais, nós também temos cursos à nossa grade, cursos livres para você se aprofundar no ministério. Basta você ver a descrição desse vídeo e você consegue clicar no link e ser redirecionado automaticamente, tá bom? Vamos seguir com esse estudo, com esse entendimento. Deus abençoe a sua vida. A primeira sola é sola a Escritura, ou somente as Escrituras. As Escrituras, a base de qualquer cristão. Segundo Timóteo, no capítulo 3,
versículo 16 e 17, como eu já disse, toda a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, toda a Escritura inspirada por Deus, só ela é a base para conduzir a vida do cristão. Nós não precisamos de outros ensinos além da Escritura. Nós precisamos da Bíblia Sagrada nas nossas mãos, que hoje está nas nossas mãos, porque alguém se levantou e ela foi traduzida para que nós pudéssemos ter acesso à Escritura. O segundo ponto da reforma é sola fide, que significa somente a fé. Romanos, no capítulo 5, versículo 1, vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Cristo é o intermediário e nós temos acesso a Ele mediante a fé nele. Isso restabelece o relacionamento para com Deus. Por conta do pecado, havia separação, mas por intermédio de Cristo, nós passamos a ter paz com Deus e o relacionamento foi restabelecido. Então, somente a fé. Mas em terceiro lugar, o terceiro ponto da reforma é sola gratia, que significa somente a graça. Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, vai dizer: é pela graça que sois salvos, e não por obras. Bom, a igreja da época e até atualmente entende que as obras são responsáveis por, de repente, nós termos também acesso à salvação. Mas as obras, na verdade, são uma evidência de uma fé existente. São os frutos na vida daquele que é cristão. É pela graça que nós somos salvos, não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas, em quarto lugar, somente Cristo, ou solos Cristo, que é uma das solas da reforma. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 5, vai dizer: só há um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Não é por intermédio de papa, não é por intermédio de entidades, não é por intermédio de nada disso que nós temos acesso a Deus. É por intermédio do Senhor Jesus. É Ele que nos leva diante do Pai. É Ele que nos faz chegar até o Pai. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Então, somente Cristo. Por fim, somente a Deus a glória, ou soli deo gloria. Nós precisamos entender isso. Nós devemos glorificar a Deus acima de todas as coisas. E tudo que fazemos deve ser para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, somente a Deus a glória. Não é por meio de instituições que somos salvos, não é por meio de instituições que somos levados ao Pai, é por meio do Senhor Jesus. E por causa disso, nós precisamos glorificar a Ele. Quando a igreja se afasta da palavra, Deus levanta pessoas, nesse caso, reformadores, como Martim Lutero, pré-reformadores, como John Huss ou John Wycliffe, para mostrar para as pessoas que a Bíblia, ela é a nossa única regra de fé e prática. Então, que possamos ficar com esse ensinamento, com esse entendimento e da importância que foi a reforma. Não foi fácil, muito sangue foi derramado, mas hoje nós podemos louvar a Deus e ter acesso à tua palavra, às revelações que vieram do alto, inspiraram homens para nos dar entendimento e nos conduzir ao caminho da verdade. Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, curta e compartilhe. Se você quer estudar teologia fundamental ou fazer outros cursos para se aprimorar na ATB, na Academia de Teologia Bíblica, na descrição desse vídeo tem algumas informações, basta você clicar, você vai ser redirecionado para as nossas redes sociais, também nosso site e o nosso contato. Deixe o seu comentário aqui, participe desse vídeo. E assim, eu já agradeço a sua atenção e o seu tempo. Deus abençoe a sua vida. ATB, preparando os escolhidos à luz da Bíblia.